A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM e do programa Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. Anunciamos o Evangelho de Jesus porque ele consola os corações doridos através do rádio, também da internet. Na internet vocês nos ouvem pelo YouTube, o canal é Viver _Melhor. Podem se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário, ele é de suma importância para nós. Também podem acessar o YouTube, digitar apenas O Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite a você, Pedrosa, a você ouvinte da Rádio Clube FM, você que nos acompanha pelo YouTube, pelas redes sociais, muito obrigado pela companhia. Vamos mais uma vez juntos no programa O Espiritismo está no ar, estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Bem, Adilson, vamos estudar sobre Deus. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 99932 7758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Animais que te auxiliam, fontes que te refrigeram, vegetais que te abençoam e objetos que te atendem, submetem-se a constantes adaptações e readaptações para que te possam servir. Se aspiras desse modo à realização do teu alto destino, não desdenhes lutar a fim de obtê-lo. Na forja da vida, nada se faz sem trabalho e nada se consegue de bom sem apoio no próprio sacrifício. Se queres, na sombra do vale, exaltar o topo do monte, basta contemplar-lhe a grandeza. Mas se te dispões a comungar-lhe o fulgor solar na beleza do cimo, será preciso usar a cabeça, que carregas nos ombros, sentir com a própria alma, mover os pés em que te sustens e agir com as próprias mãos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta sobre o assunto da noite, falando sobre Deus. Ele é o antes de tudo e tudo nele subsiste. Está em Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Dizia Mahatma Gandhi em sua sabedoria: a verdade é dura como o diamante e delicada como a flor do pessegueiro. Analisando as concepções de Deus, podemos dividi-las didaticamente em conceito de Deus pedra, de Deus pessoa, de Deus universal. No infantilismo dos povos primitivos, as estátuas e os totens representaram a divindade durante séculos. Sim, tivemos num primeiro instante o totemismo, adorações aos totens. Que é isso? Alguns filmes do antigo oeste americano, ainda tinha algumas tribos indígenas que usavam aqueles totens feitos de pedras arredondadas, umas sobre as outras, com a cabeça humana, entendeu? Alguns até de madeira, são totens. Na segunda etapa, nós tivemos já os mitos, né? As mitologias, depois até chegar ao Deus único, e assim sucessivamente. Então Deus pedra porque existiam ali aquelas imagens de pedras
por muitos e muitos séculos, até por milênios. Entre os antigos povos da Palestina e outros tantos do Oriente, Deus tinha afeição antropomórfica. Quando Moisés traz a ideia de um Deus único para a humanidade, que foi de suma importância, ele não conseguiu tirar de Deus uma visão antropomórfica. O que é isso, o antropomorfismo? É quando você atribui à divindade, ou seja, a Deus, os atributos meramente humanos, como ira, ficar zangado, revoltado, magoado. Isso não compete ao Criador, mas essa é a ideia ainda infantilista, né, ou infantil, né, de muitas pessoas. Até hoje, no século XXI, alguém imagina Deus na figura humana, como um Deus, um velhinho de barba branca que fica com a raiva danada, que tem ataque de cólera. São atributos humanos e não divinos. Então Moisés não consegue tirar essa visão antropomórfica do Deus único apresentado. Somente Jesus é que vem falar sobre esse tema. No passado foram poucos os prepostos da divindade que professaram a ideia do Deus universal. A ideia de unicidade do Criador e suas criaturas referiu-se então a Paulo de Tarso em suas cartas evangélicas. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Olha só a visão de Paulo, como é diferenciado. Nós estamos em Deus e Deus está em nós e em tudo. Na realidade, muitos são os missionários que espalharam as mesmas concepções do apóstolo Paulo. São precursores que sublimam os destinos humanos, transcendem igrejas e teologias e são encontrados entre todos os povos e religiões. Os emissários espirituais, os autênticos arautos do bem, não são politeístas, nem panteístas, nem monoteístas mosaicos, e sim monoteístas universais. Por que não são monoteístas mosaicos? Porque estão presos ainda a antropomorfismo. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ele é o antes de tudo e tudo nele subsiste. Então é a pergunta número 1 que Kardec formula a espiritualidade maior no Livro dos Espíritos. Não quem, mas o que é Deus. Veja o professor Rivail com sua inteligência na época. O que é Deus? Porque ele sabia que não era um homem como nós. Quando falam que nós somos imagem e semelhança, é a parte espiritual. Então somente. Somos uma pequena centelha. Aí a resposta de Deus é a inteligência primeira, causa primária de todas as coisas. Deus está em tudo e tudo está nele, mas tudo não é Deus. Deus está em todas as suas criações, mas é distinto, não se confunde com nenhuma delas. Os indivíduos e todos os seres inanimados do universo não são Deus, mas não estão separados dele. Então nós fazemos parte de um todo, mas nem por isso somos deuses. A verdade é dura como o diamante, é delicada como a flor do pessegueiro. Quem apenas analisa de modo superficial os conceitos filosóficos sobre Deus pode encontrar a dureza do diamante, mas quem se deixa levar pelo fluxo intuitivo e sapiencial da alma gozará da verdade divina, percebendo as nuances sutis e delicadas da flor do pessegueiro. Então essa do pessegueiro foi deixada então por Gandhi, né, que não era cristão, mas tinha uma visão à frente da sua época, né? Eu sei e estou convencido no Senhor Jesus que nada é impuro em si. Algumas coisas só é impura para quem a considera impura. Está em Romanos, capítulo 14, também versículo 14. Afirmamos acertadamente que tudo provém do Criador e ele retorna. O sexo, cujas energias servem de alimento divino para a inteligência e para o sentimento humano, é uma das mais belas criações da sabedoria de Deus para com as suas criaturas. Força criadora não somente para gerar filhos carnais, e sexualidade envolve as vitalidades psíquicas como um todo. Atua na área da estética, da arte, da cultura, das obras e realizações espirituais, da sensibilidade, das alegrias enobrecedoras, do afeto e outros tantos vigores criativos da alma humana. Então essa ideia de que é pecaminoso o sexo, nada disso, isso foi passado, né?
alguns séculos e até algumas décadas atrás a gente tinha um certo tabu com relação a isso. Hoje não. Só que também não é essa sexualidade desenfreada, não é nada disso. Não é a sexolatria, porque ela é uma energia pura, forte. Aqueles que não têm essa relação canalizam essa energia tão forte para o bem, como os missionários que passaram por aqui, que eram assexuados, ou seja, não tinham relações sexuais, como Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros exemplos como grandes missionários, como o próprio Cristo, não? É preciso ampliar nossas concepções do sexo, deixando de fixá-la unicamente nas atividades de certos órgãos do veículo físico. Por que então condená-lo com tanta veemência? Por que regá-lo ao desprezo como algo negativo, uma vez que tudo que há em nós é sagrado? Nosso conceito ético-moral está fundamentado na noção adquirida em nossas experiências familiares, sociais e religiosas, das quais nos servimos para sedimentar juízos, opiniões ou pontos de vista. Analisemos. Concepções, símbolos, tendências e ideias estão arquivados em nossa memória profunda. São subprodutos de uma série de conhecimentos que assimilamos na vida atual e nas vivências pregressas. Normas, costumes, informações, observações, admoestações e censuras, inclusive influências de instituições diversas, formaram em nós um tipo de observatório moral, coleção de regras a ser impreterivelmente cumpridas, do qual nos valemos para visualizar, investigar e catalogar a sexualidade como boa ou má. Se convivermos com familiares problemáticos e que trazem consigo desajustes e pré-julgamentos embrutecidos no setor da afetividade, ficaremos profundamente marcados por essas relações desarmônicas. Se vivenciarmos durante a infância experiências negativas na área sexual, esses mesmos fatos e acontecimentos estarão dificultando nossas relações interpessoais. Adotamos comportamento angelical ou de criaturas sublimadas, no entanto, ainda somos seres humanos. Não podemos nos esconder atrás do poder religioso ou da postura clerical de nenhuma religião para camuflar anseios de caráter afetivo e sexual. Isso é escapismo. Nutrimos conceitos moralistas e preconceituosos como mecanismo de proteção ou de fuga. Ao renovarmos a nossa visão ilusória para uma visão de imortalidade, mudamos a concepção de sexo simplista e obtusa. Deixamos de analisá-lo por caracteres absolutos, rigorosos e metódicos, alterando assim as conclusões equivocadas a respeito das pessoas e da vida. Iludimos-nos com fantasias de castração e repressão que nos parecem livrar a consciência de culpa a que nos dão falsa impressão de segurança íntima. Tomemos o versículo paulino que despertava à época sérias discussões quanto à forma de comer e o estendamos ao campo da sexualidade. Paulo de Tarso afirmava aos romanos: eu sei e estou convencido no Senhor Jesus que nada é impuro em si. Alguma coisa só é impura para quem a considera impura, ou seja, é nossa maneira de ver e de sentir que determina as coisas como puras ou impuras. Admitir as necessidades sexuais e carências afetivas não nos torna impuros, mas facilita que vejamos a normalidade da realidade humana existente nesta vida que Deus nos reservou. Deus criou através do sexo os nomes paternidade e maternidade. No entanto, eles não se revelam como as únicas tarefas que dignificam os indivíduos na Terra. Foi o poder inteligente do universo que criou o instinto sexual nas criaturas. Porém, muitos creem que a sexualidade esteja vinculada ao mundo demoníaco. Assim também pensavam as pessoas na Idade Média. Ainda hoje, muitos de nós perpetuamos essas noções como se estivéssemos vivendo séculos atrás.
Nesta troca incessante em que vivemos, o que de fato vale a pena é nos darmos de alma inteira, sem medo de amar e de ser amado, sem esperar favores e reconhecimento, sem receio e de que as pessoas não nos aceitam ou não gostem de nós, se souberem quem somos intimamente. A propósito, eis o que somos realmente: deuses em potencial, o sal da terra, filhos de Deus em evolução. Lembremos-nos de que em cada um de nós não existe nada de errado, nada a corrigir. Somente é preciso que mudemos a nossa maneira de sentir e de interpretar tudo e todos. Pedi e vos será dado, buscais e achareis, batei e vos será aberto. Mateus capítulo 7, versículo 7. Sintonia. Todas as coisas que existem no universo vivem em regime de afinidade, de sintonia. Desde o átomo até os arcanjos, tudo é atração e sintonia. Nada que te alcança a existência é ocasional ou fruto de uma reação sem nexo. Teu livre-arbítrio indica com precisão a posição que ocupas no cosmo, uma vez que cada indivíduo deve a si mesmo a conjuntura favorável ou adversa em que se situa no momento atual. Vieste da inconsciência, simples e ignorante, e pela lei da evolução caminhas para a consciência, escolhendo a estrada a ser percorrida. Encontrarás o que buscas, tens a posse daquilo que deste. Convives com quem sintonizas, conhecerás o que aprendeste, mas somente incorporarás na memória o que vivenciaste. Avanças ou retrocedes de acordo com a tua casa mental. Felicidade e infelicidade são subprodutos de seu estado íntimo. Amigos são escolhas de longo tempo. Teu círculo doméstico é a materialização de seus anseios e de suas necessidades de aprendizagem. Pelo teu jeito de ser, conquistarás admiração ou desconsideração. O que fizeres contigo hoje refletirá no teu amanhã, visto que o teu ontem decidiu o teu hoje. Com teus pensamentos, atrais, absorves, impulsionas ou rechaças. Com tua vontade, conferes orientação e rumo, apontando para as mais variadas direções. Disse Jesus: pede e vos será dado, buscais e achareis, batei e vos será aberto. Sintonia é a base da existência de toda a alma imortal. Seja na vida física, seja na vida astral, a lei de afinidade é princípio divino, regendo a ti, a todos e a outros e a tudo. Observa, viver no drama ou na realidade, na aflição ou na serenidade, na sombra ou na luz, é postura que está estritamente relacionada com o teu modo de sentir, pensar e agir. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que existe hoje e amanhã será lançada no forno, quanto mais a vós, homens fracos na fé. Lucas capítulo 12, versículo 28. A qualquer instante, as escolhas, cada um de nós tem a possibilidade de reescrever o texto, de reelaborar o conteúdo do livro na própria existência. É compreensível resistirmos ou ficarmos receosos quando a vida nos solicita tomar uma decisão, mas não podemos nos esquecer de que os amanhãs cuidarão de si mesmos e que o importante é vivermos bem o dia de hoje. Disse Jesus: se Deus veste assim a erva do campo que existe hoje e amanhã será lançada no forno, quanto mais a vós, homens fracos na fé. O procedimento utilizado diante de cada fato ou acontecimento influenciará de modo incontestável nosso desenvolvimento futuro e, acima de tudo, determinará nossa qualidade de vida no presente. Decidir qual o melhor momento de aceitar ou discordar, conceder ou renunciar, ir junto ou retirar-se, não é tão fácil quanto pensamos, pois fazer escolhas apropriadas requer um trabalho interior intenso ao longo do tempo, alicerçado sobre exame paciencioso e reflexões constantes. Optar por decisões convenientes é o resultado de um exercício contínuo de afinação com a vontade de Deus, que reside em todas as criaturas. Ela, a Imago Dei, representa um livro sagrado que deve desvendar-se no íntimo de cada um.
Tem por fim atrair o ponteiro da bússola interior, que indica o norte, o porto seguro na travessia do mar da existência. Todos aqueles que sintonizaram com essa bússola interna conquistaram a fé raciocinada, o senso crítico, a uniformidade no proceder, o nexo causal e a coerência de pensamentos. O aumento da capacidade de se relacionar com o eu superior exige treino, coragem, paciência e determinação. A habilidade de escolher adequadamente não é jamais produto do acaso ou de reações acidentais, mas é diretamente proporcional à dedicação da criatura, que sabe silenciar a mente e permanecer no estado de espírito que favoreça o isolamento do seu interior dos estímulos externos. Em muitas ocasiões, o medo de escolhermos errado provém dos inúmeros erros de cálculo que fizemos em nosso reino íntimo. Nós não sentimos errado, mas interpretamos errado. Ao escolhermos, é preciso prestar muita atenção em nossas sensações internas. Em certos momentos, ensinou Buda, a mente precisa estar presente quando ocorrem os fatos e acontecimentos e se esvaziar quando eles terminam. Conta a tradição oriental que certa vez Siddhartha Gautama, já em idade bem avançada, passava por uma floresta junto com seus discípulos, quando encontrou aprendizes de outro mestre e um deles logo foi dizendo: nosso mestre é um grande avatar, ele levita e faz materializações extraordinárias. Nós mesmos presenciamos isso, somos testemunhas. E fixando o olhar nos discípulos de Buda, inquiriu: o que vocês têm a dizer sobre seu mestre? O que ele pode fazer? Que milagres realizar? Siddhartha Gautama tudo escutava e silenciosamente e deixou a cargo de seus companheiros a resposta. Apenas observava o desempenho de cada um. Então, um logo se adiantou e respondeu: nosso mestre, quando está com fome, come, e quando ele tem sono, dorme. Ele nos ensina a andar quando estamos andando, a comer quando estamos comendo, a sentar quando estamos sentados. E um deles, inconformado, exclamou: o que vocês estão falando? Chamam de milagres o óbvio? Todos fazem essas coisas. E o ponderado discípulo de Buda retrucou: engano de vocês. Quando ninguém faz isso, quando as pessoas dormem, pensam sem cessar, estão dispersas no sono. Quando comem, estão distraídas, falando mil coisas. Quando andam, estão desatentas e qualquer ocorrência lhes rouba a atenção. Mas quando o meu mestre dorme, ele apenas dorme. Somente o sono existe naquele momento, nada mais. E quando sente fome, ele apenas come. Ele sempre está no lugar onde deve estar, ou seja, jamais é arrebatado pelos fatos ou acontecimentos que se foram e pelos que hão de vir. Vive sempre no momento presente. Nós precisamos estar presentes. A mente precisa estar a todo momento ligada aos nossos sentidos e emoções mais profundos para poder diferenciar quando a vida nos pede uma ação radical ou uma atitude de aceitação. As nossas escolhas, adequadas ou não, devem ser para nós exercitadas, devem ocorrer por nossa livre escolha. A espiritualidade superior não deseja fazer-nos seus dependentes ou indivíduos inconscientes do processo da vida, que pedem e esperam eternas orientações. Os benfeitores da terra ou de qualquer dimensão do invisível não querem nos transformar em seres vacilantes ou inseguros, nem em androides ou fantoches, guiados pelos outros, e sim despertar nossa dimensão esquecida e religar nosso elo perdido ao poder da vida, a fim de que façamos escolhas proveitosas e ajustadas à realidade material e à espiritual. Vale lembrar que quem não toma decisões por si só é inseguro e imaturo. Quem não sabe raciocinar é facilmente enganado. E quem não se permite utilizar o livre-arbítrio ou a liberdade de consciência é um escravo das opiniões alheias. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Enquanto é tempo. Foi em torno dos 12 anos. Pedro nem lembrava o que acontecera, mas deixara de falar com seu pai. Moravam na mesma casa,
mas nunca mais trocaram uma palavra. Nenhum cumprimento, ou licença, por favor, ou à mesa, por gentileza, passe-me o pão. À medida que os anos se sucediam, crescia a raiva de Pedro por aquele homem. Não gostava de vê-lo, de ter que privar dos mesmos cômodos. Era uma guerra surda todos os dias. Dardos de raiva, chispas de ódio eram lançados de um contra o outro. Quando se casou, Pedro considerou que agora poderia respirar livremente em sua própria casa. Não precisaria olhar para aquela figura. Aos 32 anos, certa noite, Pedro sonhou que seu pai havia morrido. O que poderia lhe constituir um alívio, ao contrário, lhe trouxe muita tormenta. Lamentou a perda do pai. Estranho. Mas esse era o sentimento. De perda, de não ter aproveitado o que aquele homem poderia lhe ter oferecido, de como poderiam ter vivido bons anos juntos. Despertando, deu-se conta que fora somente um sonho. Pensou que teria tempo de ir ao encontro do pai e se entenderem. Mais do que depressa, foi o que ele fez. O sonho lhe soara como um aviso, um alerta. Lembrou que alguma vez lera um trecho do Evangelho em que Jesus recomendava algo como se entender depressa com o adversário enquanto há caminho com ele. Pedro foi à casa do pai. Após 20 anos de mutismo, cumprimentaram-se. Houve emoção, abraços, desculpas de um lado e de outro. Depois desse dia, por todos os anos seguintes, não deixaram de conversar todos os dias. Fosse um breve telefonema, uma mensagem de voz no celular, um vídeo na rede social. Rolaram os anos. Pedro descobriu no pai um grande amigo. Alguém com quem podia contar em dias de tempestade, de dúvidas. Alguém que conheceu os netos, viveu com eles momentos de alegria, descontração. Então um dia, o sonho se concretizou. O pai morreu. E Pedro sentiu falta das conversas, das mensagens, dos conselhos, até dos lanches rápidos em certos finais de tarde. Uma noite recebeu, em sonho, a visita do velho pai. Ele parecia rejuvenescido. Veio ao seu encontro de braços abertos. Abraçaram-se tão longamente que, quando acordou pela manhã, Pedro trazia a exata impressão dos calorosos braços de seu pai ao redor do seu pescoço. Como aquilo lhe fizera bem, o reconfortara. Intimamente, agradeceu a Deus por ter atendido ao alerta e ter usufruído da presença de seu pai na terra. Somos assim por vezes. Brigamos por coisa alguma e resolvemos cortar relações com o familiar, o amigo, o parente distante. Quase sempre, quando recebemos a notícia de sua morte, nos arrependemos de não termos acionado a desculpa, o perdão. De não termos sanado certos enganos, certos mal-entendidos. Importante, hoje, enquanto é tempo, desfaçamos qualquer mal-estar entre nós e quem quer que seja. A vida é demasiado curta, ao mesmo tempo muito preciosa, para que a percamos em coisas tolas. Deixemos nossa alma mais leve, não carregando rancor, não alimentando mágoas. Vivamos bem, desculpemos, perdoemos, convivamos. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, sempre falamos do seu Evangelho com amor, Senhor, no coração, porque sabemos da importância que é o maior tratado de moral universal que o homem já tomou conhecimento. Através do seu amor que continuamos lutando a cada dia
buscando uma transformação não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Seguindo os seus passos, ainda que lentamente, Senhor, porque sabemos que a natureza não dá saltos, mas segue o seu curso triunfal. Por isso temos esse propósito de nos transformarmos moralmente, sempre. E que sua paz permaneça conosco, graças a Deus. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Eu te agradeço, Pedrosa, pela oportunidade do estudo de hoje, muito proveitoso, muito salutar para todos nós. E como eu digo, sempre estaremos dispostos aí a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite, muita paz. Que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno. Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.